Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, como eu prometi, falei pra vocês que ia ter vários conteúdos pra vocês terça, quinta e sábado, e aqui estou eu trazendo mais um vídeo e eu espero muito que vocês gostem. Estou com a mesma roupa do vídeo anterior? Estou, por quê? Porque acabei de gravar ele e já vim gravar esse, então desconsiderem a roupa, o que importa é o conteúdo. Caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito, meu amor, o que é que tá faltando pra te se inscrever? Inscreva-se e deixa o like, porque isso ajuda muito, muito a gente. Bom, como vocês viram aí no título, hoje eu vou contar pra vocês o testemunho de como eu aceitei Jesus. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes, prometendo que eu ia trazer e nunca trouxe, mas resolvi trazer, né? Tudo tem o tempo e a hora certa e chegou o tempo, então bora lá. Bom, pra quem não sabe, eu não nasci num lar evangélico, nem nada assim, né? Acho que quando eu tinha uns 6, 5 anos, mais ou menos, o meu irmão do meio aceitou Jesus e aí ele começou a me levar pra igreja. Eu não tô aqui pra falar de denominações, mas eu vou falar em alguns momentos pra vocês entenderem e se situarem. Então senta aí no sofá, relaxa, porque esse vídeo vai ser longo, eu acho, né? Enfim, eu vou contar toda a história e quem quiser ficar até o final fica. Quem não quiser, tudo bem, eu tô aqui pra quem quer. Meu irmão aceitou Jesus e aí começou a me levar pra igreja. Ele aceitou Jesus na Assembleia de Deus. Comenta aí se tem algum assembleiano aí pra mim saber. Ele me levava pra igreja e a verdade é que eu odiava. Pense numa pessoa que detestava ir pra igreja. Quando falava assim, Rayane, amanhã... Falava assim, mãe, amanhã a senhora acorda a Rayane cedo porque eu vou passar aqui pra levar ela pra escola bíblica dominical. Oh, meu Deus! Primeiro que eu sempre detestei acordar cedo. E a escola bíblica dominical é 8h30 da manhã e você tinha que acordar cedo, né? E eu detestava banhar também quando eu era... Eu detestava banhar também quando eu era criança, então pra mim era um sacrifício e às vezes eu não banhava. Não vou mentir, não posso mentir, né? Enfim. A parte que eu mais gostava era do lanche. Meu Deus, eu amava a parte do lanche. Era biscoito e suco? Às vezes era biscoito e refrigerante. Eu gostava mais quando era biscoito e refrigerante. Mas enfim. Ele me levava e tal, levava pro culto à noite às vezes. Eu confesso que eu gostava mais do culto à noite do que da escola bíblica, tá? Eu gostava mais do culto à noite. Eu não sei, gente, eu não sei. Mas enfim. E aí eu fui crescendo, ele continuou na igreja, graças a Deus, é crente até hoje. Eu fui crescendo, fui passando pelas fases da igreja, sabe? Quem é da Assembleia de Deus sabe, tem a parte das crianças, você fica lá na parte das crianças. E aí depois tem a parte dos adolescentes, depois tem a parte do jovem, depois tem a parte dos adultos, que é a parte das senhoras e tal. E aí eu lembro que a gente... Toda vez que ele me levava pro culto à noite, a parte que eu mais gostava era a parte da pregação. E aí eu ficava olhando e eu dizia assim, meu Deus, eu lembro de uma pregação de um jovem, eu acho que ele tinha uns 16, 17 anos, sabe? Era um culto de domingo e ele pregou. E quem é da Assembleia de Deus sabe, não é todo mundo que sobe no altar para pregar na igreja, você tem que ter unção. E naquela época, antigamente, sabe? Antigamente mesmo, de muitos anos atrás, isso era uma coisa que as pessoas, elas valorizavam e tinham temor mesmo à presença de Deus. Não subia no altar de qualquer forma, sabe? E eu vendo aquele jovem ali, inclusive eu conheci o jovem de outro lugar, porque a irmã dele estudava comigo, sabe? E aí eu não imaginava que ele pregava na igreja. E quando eu vi, ele não era da minha igreja, ele era de outra Assembleia de Deus e ele foi convidado para pregar na minha igreja, sabe? E quando eu vi aquele ali, o menino cheio do Espírito Santo, e eu era criança, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos na época, sabe? Porque eu fui crescendo, enfim. E aí eu senti a presença de Deus, sabe? E aí eu lembro que a presença de Deus você não se explica, você se sente. Então não tem como eu falar aqui pra você como foi, o que eu senti, porque você não vai entender. Só quem realmente sente a presença de Deus vai entender. Eu tô contextualizando tudo pra contar como foi um pouquinho dessa minha trajetória até eu aceitar Jesus, né? Aguardem aí, vai dar certo. Aí, enquanto ele pregava, eu sentia muito, muito, muito forte a presença de Deus. E eu olhei e disse assim, Senhor, um dia... Eu me lembro muito de falar isso pra Deus. Eu lembro que eu tava sentada num banquinho assim, no banco do canto assim, sabe? E eu lembro de ficar olhando e eu falar assim pra Deus, Senhor, será que um dia o Senhor pode me usar como tá usando esse menino? Porque eu achava aquilo ali tão extraordinário e acho até hoje. Pra mim, pessoa pra me
pra me impactar numa pregação, ela tem que ser cheia de Deus. E aí eu vi aquilo ali e eu não entendia como, sabe? Eu não entendi o porquê, mas eu senti um desejo muito grande de falar isso pra Deus, entendeu? E eu não imaginava no futuro a minha chamada, o meu ministério, eu não imaginava que seria pra pregação. Mas eu lembro que aquilo ali fervia no meu coração. Eu lembro que na hora dos louvores eu me derramava, eu chorava, sabe, eu me entregava mesmo pra Deus. E eu não entendia, de novo, gente, eu vou ficar repetindo isso, que eu não entendia porque eu era criança. Eu não entendia o mundo espiritual, sabe? Eu não entendia. Enfim, os anos foram se passando, aconteceram muitas coisas na minha vida. Muitas coisas que eu podia ter desistido, que eu podia... Enfim, que eu podia ter ido totalmente contrário totalmente contrário às coisas de Deus, e eu fui, né? E realmente eu fui. Quando eu fiz 10 anos, os meus pais se divorciaram de vez, né? Separaram de vez. E aí eu disse, eu não quero mais essa igreja, não quero mais nada disso. E à medida que eu fui crescendo, quanto mais eu crescia, mais eu me distanciava de Deus. E quando eu fiz 18 anos, foi que tudo piorou. Eu tô resumindo toda a história, gente, porque na verdade tem muita coisa que aconteceu na minha vida. E quem me conhece de perto, eu acredito que a mãe Elda vai estar assistindo esse vídeo, ela conhece um pouquinho da minha história. E quem me conhece de perto sabe que se não fosse Deus na minha vida, que tudo que aconteceu me trouxe pra perto de Deus, sendo que quando você olha de fora, você pensa assim, cara, essa menina tava muito longe de Deus. Mas é como a própria palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua justiça, a sua vontade. Então, assim, às vezes você tá passando por uma situação que você pensa assim, cara, eu tô muito longe de Deus, mas até isso tá cooperando pra você se achegar mais pra perto de Deus, sabe? E aí, quando eu fiz 18 anos, foi que tudo, cara, porque primeiro eu era muito presa, aconteceram muitas coisas na minha vida que me deixaram muito presa, que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo, e aí quando eu fiz 18 anos, pronto, agora eu tenho meu próprio dinheiro, porque, pra quem não sabe, meu pai, eu perdi ele quando eu tinha 16 anos, e ele era aposentado no INSS, então eu fiquei... Como eu tinha, na época, 16, eu fiquei recebendo pensão dele até os 21. Aí eu pensei, cara, eu tenho 18 anos, sou dona do meu próprio dinheiro. A minha mãe não manda em mim o que era verdade, porque realmente, pela vida que eu tive, por tudo que eu passei, a minha mãe não mandava em mim. Então eu não menti. Falei, cara, eu vou fazer o que eu quiser, entendeu? Passei a ir pra festa, passei a me envolver com gente que não devia, passei a beber. Gente, eu fiz tanta coisa que eu pensava assim, não, Jesus nunca vai me querer de volta. E quanto mais eu fazia, mais eu sentia um vazio dentro de mim. E detalhe, eu morava numa casa, eu morava na casa do meu irmão, que tinha aceitado Jesus lá atrás, que me levava para a igreja quando eu era criança. Eu morava lá de favor, porque eu não tinha casa para morar. Os meus pais tinham se divorciado. A história é longa, gente, mas resumindo, eles se divorciaram. Minha mãe pegou todo o dinheiro que meu pai deu pra ela, gastou todinho e a gente ficou sem ter onde morar, entendeu? Então eu morava de favor na casa do meu irmão. E mesmo eles sendo evangélicos, eles nunca disseram assim, você não vai fazer isso, você não vai... A única coisa que a minha cunhada, que ela sempre falou foi, eu só quero que você estude. Estude, passe na faculdade, tire boas notas e aí você pode ir pra festa, pode fazer o que você quiser. Ela nunca me pressionou, você tem que aceitar Jesus. Rayane, tu tem que fazer assim, não, é uma coisa que eu não posso falar, que se eu falar eu estou mentindo. Muito pelo contrário, ela sempre me deixou muito livre, sabe, pra mim fazer o que eu queria. Eu lembro que ela até dizia assim uma frase pra mim, você é dona das suas atitudes, sabendo que ela vai ter consequência, entendeu? Então eu tinha que arcar com elas. Enfim, essa minha vida noturna, digamos assim, ela durou 3 meses só. Por quê? Porque eu conheci meu marido, né? Eu conheci meu marido e eu acredito que, na época não era meu marido, enfim, eu acredito que tudo tem um propósito, isso foi o quê? Em 2020, foi quando eu aceitei Jesus. 2020 não. 2018, eu ficando é doido. 2018 foi quando eu aceitei Jesus. A gente tá em 2023, aí tem 5 anos, Não, mas que coisa. 2016, gente. Foi 2016, calma. 2016. Porque em 2016 eu tinha 18 anos. Isso aí mesmo. 2016 foi quando eu aceitei Jesus. E aí,
Só que antes disso, né, como eu disse pra vocês, quanto mais eu ia pra festa, quanto mais eu bebia, eu não sei se a minha cunhada chegou a perceber que eu bebia, eu não sei, mas ela nunca brigou, ela nunca falou nada, ela nunca me proibiu. Só que também eu respeitava, entendeu? Pelo fato dela ser cristã, eu não levava bebida pra lá, obviamente, eu bebia nos lugares que eu ia, nas festas que eu andava. Quando a gente tá vivendo a situação, a gente acha que é normal. Mas depois, hoje eu olhando, eu fico, Senhor, se não fosse a tua mão na minha vida, eu nem sei. E aí, como eu disse, né, isso tudo foi muito intenso. Isso tudo foi muito intenso, né? Foi muito intenso porque eu realmente vivi aquilo ali. Eu me entreguei pra aquilo ali, sabe? Eu não queria saber de igreja, eu não queria... E eu, na casa da minha cunhada, ela ia sempre pra igreja, entendeu? Só que ela não falava assim, vamos pro culto hoje? Vamos, tu tem que ir, não sei o que. Não, mas as pessoas, amigas dela ao redor, falavam, vamos pro culto hoje, Rayane. Vai ser bom, não sei o que. E eu sempre negando. Quando foi um dia, ia ter o culto de jovens. E na época eu ficava com o Lucas. Ele não era meu namorado, noivo, nem nada assim. E aí, na mesma época, eu tava ficando com o Lucas. Conheci ele. E aí ele tava meio que frio na igreja, ele também era da igreja, só que ele não bebia nem nada assim. Eu conheci o Lucas, gente, eu já contei isso aqui no canal pra vocês, a gente já veio aqui, nós dois gravamos um vídeo, eu vou deixar aparecendo aqui ou aqui, enfim, vai estar aparecendo em algum lugar aí no card, como nós nos conhecemos, mas... Se você assistir esse vídeo, vocês vão ver, a gente se conheceu totalmente por acaso. Se eu acreditasse no acaso, porque eu sei que foi Deus que colocou ele naquele mesmo lugar, naquela mesma hora. E a gente ainda tinha uma amiga em comum, que era a mesma amiga que eu ia pras festas. A gente tava ficando e tal, e ele deixou bem claro, olha, se você quiser continuar ficando comigo, você não pode beber, porque eu não fico com menina que bebe, nem nada assim. Ele tava afastado da igreja, mas ele não bebia, ele não ia pra festa, ele só não tava indo pra igreja. Ou seja, estava afastado, mas era de casa pro trabalho, sabe? Ele sempre foi muito trabalhador. E aí, muito obediente aos pais e tudo, e era uma coisa que eu observava muito. Por quê? Porque eu vinha de um relacionamento que eu tinha me magoado, então eu tinha medo de me magoar de novo, entendeu? E aí eu disse assim, cara, eu vou parar. E aquilo ali foi me incentivando, sabe? Aí ele falava assim, por que você não vai visitar a igreja da sua cunhada? Aí eu, cara, ele também, por que as pessoas têm a mania de querer que eu seja crente? Pra que eu tenho que ser crente? Sabe? Eu não quero ser crente. Eu falava isso. Mas quando você tem uma chamada, quando você é escolhido, você não adianta você fugir. Quando você é escolhido, não foi você que escolheu. Foi ele que te escolheu. Então não tem por que fugir. Lembra da história de Jonas? Não tem pra onde fugir. E aí eu sei que... Eu lembro que um dia minha cunhada, ela foi embora pra outra cidade e veio morar nessa casa que eu morava, outro irmão meu com minha outra cunhada, entenderam? Foi meio que uma troca de casas, digamos assim. Enfim, eles vieram. Essa minha outra cunhada, é da Deus e Amor, o que é muito mais rígida do que a Assembleia. Só que, como eu disse, eu tava ficando com o Lucas, então parei de beber, parei de ir pra festa e tal, logo porque realmente esse meu irmão não deixava, ele proibiu totalmente. Então eu não ia, né? Inclusive, talvez ele esteja assistindo esse vídeo, não sei, não vou falar nomes. Mas se eu falei que é da Deus e Amor, ele vai saber que é a mulher dele. Enfim, eu não ia mais pra festa nem nada assim. E ela sempre ficava falando de Deus pra mim e tal e tal. Eu ouvia as músicas que eu queria ouvir, ela não me proibia e tal, logo porque na época o meu irmão não era crente, hoje ele é, mas na época ele não era, então ele também ouvia música mundana e tal, mas ele não bebia nem nada assim. E aí eu disse, cara, vou parar de ir pra festa. Lucas não quer que eu vá pra festa, as pessoas não querem deixar eu beber, querem realmente se meter na minha vida, eu não vou não. Aí eu não ia, deixei de ir. Quando foi um dia, eu fui... Nesse dia, esse vídeo vai ficar muito grande, mas enfim, é um testemunho, então eu vou contar, no final vocês vão entender tudo. Quando foi um dia, eu disse assim, Nádia, vamos pro shopping? Essa foi a última vez que eu bebi, eu nunca mais tinha bebido, e aí do nada me veio aquela vontade de beber, eu disse, vou beber. E detalhe que eu não contei, eu sou filha de pais alcoólatras, então tipo, eu já tava com um caminho bem encaminhado pra virar alcoólatra também. Tá entendendo? É por isso que eu digo pra vocês, gente, eu tinha tudo pra não dar certo. Tudo. É porque vocês não conhecem os detalhes da minha vida e eu não vou expor aqui. Mas eu tinha... Quando eu falo que eu tinha tudo pra não prestar mesmo, eu tinha tudo. Só que aí,
Jesus escolheu a menor da casa, foi buscar lá no lamaçal do pecado. E o que eu acho mais tremendo é porque isso se chama graça, isso se chama amor, isso se chama misericórdia. E eu não merecia, mas Ele fez, sabe? E eu lembro que teve algumas vezes que eu cheguei a falar assim: Senhor, quer saber de uma coisa? Tá tudo dando não errado mesmo. Algumas vezes na minha vida, isso antes, né? Antes de vir morar na casa da minha cunhada e tudo. Mas algumas vezes eu disse assim: cara, acho que eu vou ser ateia. Eu abri minha boca pra falar isso. E eu imagino Deus do céu falando assim: ah, filha, mal sabe tu que eu já te escolhi. Tu pode falar que tu vai ser o que quiser, mas eu já te escolhi, sabe? Tu já tem uma chamada, eu já tenho algo na tua vida. Tu não é qualquer pessoa. Enfim. E aí, ai meu Deus, obrigada Jesus pela tua graça. Eu chamei a Nádia pra ir pro shopping, a gente foi. A gente se desencontrou. É uma coisa muito louca, né? Porque quando eu olho de fora, quando eu olho hoje, eu digo, gente, não era normal. Eu conheci duas meninas na parada de ônibus que estavam indo pro shopping. E aí eu simplesmente disse, vamos beber? E aí a gente começou a beber, chegou os namorados delas lá, elas começaram a beber com eles, e eu lá bebendo com as pessoas que eu nem conheço, entendeu? E aí, quem é que eu encontro lá no shopping? O Lucas. Ele tava num treinamento da loja que ele trabalhava lá no shopping, e eu dou de cara com ele. Aí ele falou assim, o que você tá fazendo aqui? Tava eu e a Nádia, porque a Nádia a gente se desencontrou, mas eu encontrei ela lá, sabe? Aí eu falei assim, eu? Tô aqui com a Nádia, a gente veio passear, tomar um sorvete. Nadinha, eu tinha ido beber. E aí ele disse, ah não, porque eu tô fazendo aqui um treinamento, não sei o quê. Mas você não vai pra casa tarde, né? Eu digo, não, não vou não. Gente, nesse dia, eu bebi tanto, que quase que eu vomitei no ônibus. Eu não consegui ir pra casa de tão bêbada que eu tava caindo no chão, Nádia me carregando. Cara, Jesus, que vergonha, cara. Eu fico olhando hoje e eu fico... Detalhe, eu tinha 18 anos. Hoje eu tenho 20, vou fazer 25 em março agora, né? Mas eu tinha 18 anos, entendeu? E aí, Nádia me carregando. A gente ligou pra minha mãe, falamos que eu não ia dormir lá, porque não tinha como, senão eu levei que eu tava muito bêbada. E Nádia me carregando, vomitei no banheiro da Nádia. A mãe dela brigou com ela porque eu tava muito bêbada. No dia seguinte de manhã fui pra casa, senão meu irmão ia ver que eu tinha bebido e tal, e ele não podia saber, ninguém podia saber, mas eu acho que as pessoas até sabiam, só não falava nada. Porque não tem como, se a pessoa chegar bem aqui na minha casa bêbada, eu vou saber que a pessoa tá bêbada, entendeu? Quando foi no dia seguinte, na manhã seguinte, eu fui pra casa, meu irmão foi me buscar na casa da Nádia, e naquele dia ali eu aceitei Jesus. Gente, vocês não estão acreditando, nunca mais sair, cara. Deixa eu só contar. Quando eu cheguei em casa, minha cunhada falou assim, Rayane, bora comigo lá no centro, que eu quero ir na Deus e Amor entregar minha carta de recomendação. Aí eu disse assim, eu pensando comigo, cara, na Deus e Amor eles expulsam demônios, se eu manifestar um. Porque, detalhe, gente, eu tava afastada, mas eu conhecia a palavra, eu não nasci num lar evangélico, mas... Por anos da minha vida, eu estava dentro da igreja, então eu sabia que eu estava afastada. Eu sabia se naquele momento Jesus voltasse, para onde é que eu iria, tá entendendo? Então eu tinha total consciência do que eu estava fazendo, entendeu? Aí eu falei, fiquei pensando e tal. Aí eu falei assim, cara, mas é só eu não entrar, né? Eu posso ficar do lado de fora. Eu não vou manifestar um demônio lá fora. Aí eu falei, tá bom, tia, eu vou com a senhora. Aí quando eu cheguei lá, olha, rapaz, quando as coisas é de Deus, as coisas é de Deus. Quando eu cheguei lá, tava no finalzinho do culto, né? Aí ela falou assim, oxe, tu não vai entrar não. Aí eu falei, não tia, eu vou ficar aqui fora. Aí ela falou assim, tá bom. Nisso que ela falou, tá bom, eu pensei assim, cara, e se eu manifestar mesmo um demônio aqui fora, eu vou entrar. Não tia, eu vou entrar com a senhora. Porque se eu manifestasse lá dentro, pelo menos alguém ia expulsar. Isso não é coisa de rir, não, mas eu tô rindo de mim mesma, então desconsidere. Aí eu entrei. Aí ela falou assim, olha, eu vou lá em cima entregar a carta de recomendação pro pastor presidente. Tu vai comigo ou tu vai ficar aí? Eu digo, eu que vou ficar aqui sozinha? Eu, não. Entrei, subi com ela e tal. Quando a gente tava descendo, eu falei assim, tia, agora a gente vai embora, né? Ela falou assim, vamos. Aí nisso ela falou assim, não, o culto já tá acabando, vamos ficar?
Aí eu falei, meu Deus, e agora, Jesus Cristo? É agora que... É agora, Deus! Aí, tava lá eu parada e tudo, com o olho fechado, fingindo que tava orando sem estar orando. E tudo. E já tava realmente encerrando o culto, sabe? Era culto de oração, culto de libertação, sei lá o que que era. Mas, tava encerrando. E desde quando a gente chegou, tinha uma mulher no altar orando, de costa assim, não sei se, tipo assim, ó, vocês aí me vendo, os irmãos da igreja, e ela tava todo o tempo de costa, de joelhos, com a cabeça no chão, assim, orando. Então, desde a hora que a gente chegou, entendeu? Ela não viu a gente, é isso que eu quero que vocês entendam, que ela não viu a gente. E aí, nisso, a irmã que tava com o microfone encerrou e falou assim... Eu vou passar aqui pra fulana, falou lá o nome da irmã lá, falou assim, eu vou passar aqui pra irmã fulana, pra ela dar as bênçãos apostólicas, uma coisa assim, pra encerrar o culto, sabe? Aí eu, graças a Deus, acabou, me livrei, Deus. Aí quando a irmã pega o microfone, ela fala assim, gente, eu tava orando, mas enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falava comigo a respeito de uma jovem que tá aqui. Aí eu, não é eu, não... Tipo isso, entendeu? Não é eu, não, Deus, por favor, não seja eu. Graças a Deus, era eu. Gente, aí ela falou assim, você jovem, de blusa preta. Aí eu olhei pra trás. Eu tava toda de preto, eu tava com uma sainha preta de bolinha e uma blusa preta. Aí eu olhei pra trás, aí minha tia assim, ó, é tu. Aí ela falou assim, é você mesmo que tá olhando pra trás. Aí eu... eu não, Deus. Falei assim, vem aqui na frente. Gente, desde quando eu tava orando, que Deus me falava a respeito de uma jovem, na hora que eu me virei, o Espírito Santo me confirmou que era você. Aí ela pegou e disse sim. Porque eu não vou falar aqui nomes de demônios, porque pra mim demônio é tudo demônio, então nome é só nome que as pessoas botam, mas demônio é demônio, entendeu? Então ela falou, tem um demônio que ele quer enlouquecer você, inclusive ele já começou, mas Deus ele tá te dando livramento hoje, porque ele te ama. Ah, meu amigo, isso aí foi um motivo pra quebrantar tanto o meu coração, porque vocês não estão entendendo. Eu achava que por tudo que eu já tinha feito, e olha que eu aprontei muita coisa, eu não era merecedora do amor de Deus, eu não era merecedora da graça, eu não era merecedora da misericórdia, era isso que eu achava, que não tinha mais jeito pra mim, entendeu? E talvez você que esteja assistindo pense isso, que não tem mais jeito pra você porque você já fez muita coisa de errado, mas acredite, ouça isso de uma pessoa que já fez muita coisa de errado. E talvez você diga assim, mas aí tu nem imagina o que eu já fiz, eu realmente não imagino. Mas Deus realmente mandou o Filho dele pra morrer naquela cruz por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de redenção, porque a gente não tinha, a gente já estava perdido, mas Jesus veio e se sacrificou, tá? Então tem jeito sim, Cristo te ama assim, independente do que você ouviu, independente do que você pensa, independente do que você acha, Cristo te ama sim. E aí eu disse, e aquilo ali eu chorei, gente, eu chorei. E aí, quando eu cheguei em casa, chegou uma amiga da minha outra cunhada que tinha ido embora pra outra cidade, chegou nela, me mandou mensagem, falou assim, vamos pro culto hoje? Eu falava assim, rapaz, mas esse povo não sai do meu pé, não? Cara, eu vou pra eles saírem do meu pé. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Tu vai mesmo, eu vou, porque eles nem acreditaram, porque de tanto eu falar que não ia, e do nada eu falo que eu vou, e no dia anterior eu tava bebendo, então, tipo, é muito surreal, entendeu? Eu digo, não, mas eu vou, pra esse povo sair do meu pé, aí eu vou uma vez, aí não preciso ir mais, porque assim eles saem do meu pé, né? Aí, beleza, eu fui pro culto. Aí, detalhe, enquanto eu tava me arrumando e tudo, sempre daquilo, cara, não vai, o que tu vai fazer lá? Pra que tu vai? Não sei o que. Aí eu sempre tive algo comigo do tipo, se eu dou a minha palavra, eu vou fazer de tudo pra fazer se eu tiver dado a minha palavra. Eu sempre tive isso, independente de ser cristão ou não, porque pra mim caráter independe de você ser cristão ou não, você tem que ter caráter, entendeu? Ou um bom caráter ou um mau caráter, entendeu? E no meu caso, eu sempre prezava pela minha palavra. Aí o que fez eu ir não foi nem tanto o convite, foi eu ter falado que eu ia logo de primeira, entendeu?
E aí eu disse, cara, eu já disse, é o jeito eu ir. Não, eu vou. Aí eu fui. E aí, gente, nisso que eu fui, assim que eu lembro exatamente da cena. Eu passando assim pela porta, pelo portal da porta, eu atravessando, quando algo falou comigo, você tem que aceitar a Cristo hoje. Lhe digo, diante de tudo, eu tomo o Espírito Santo por testemunha, como eu ouvi isso. Diante de Deus, como eu ouvi isso, você tem que aceitar a Cristo hoje. E aí eu até olhei pra senhora que tava do meu lado. Com licença, tem uma moça tentando contar um testemunho aqui. Pronto, voltando. Tinha uma moça do meu lado, bem na hora, sabe? Que não é moça, já é uma senhora, mas a maneira de falar. Que foi a tia Olinda. Não sei se ela vai lembrar e não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo. Que ela tava do meu lado e na hora que eu ouvi a voz, eu disse assim pra ela: eu vou aceitar Jesus hoje. Aí ela sorriu. Eu acho que nem ela acreditou, porque é algo muito... você não é crente. Você vai pra festa, você bebe, enfim. E aí no outro dia, você vai falar assim, acho que vou aceitar Jesus hoje. Rapaz, até eu ia duvidar, sinceramente. Não que Deus não seja capaz de fazer, afinal ele fez na minha vida, mas uma pessoa que tá de fora e olha, ela vai falar assim, essa menina é doida. Ou então ela pode até aceitar, mas não vai durar muito tempo não. Mas ainda bem que Cristo não nos vê como as outras pessoas nos veem. Lembra lá do profeta Samuel, com os irmãos de Davi? Até o profeta Samuel se enganou. Por quê? Porque o homem vê o exterior, mas Deus, ele conhece o nosso coração. E aí, eu entrei na igreja, aí meu amigo começou uma batalha na minha própria cabeça, sabe? Eu até costumo dizer que do lado era o diabo e do lado era Jesus. Porque, vocês vão entender o porquê que eu digo isso. Porque nisso que eu tava lá sentada, o nome do tema lá do evento, que tava tendo a festa de jovens, o nome do tema do evento lá era Esforça-te. Me lembro como se fosse hoje, que foi Josué 1:5. Acho que é Josué 1:5. Enfim, eu lembro de Josué. E aí, eu tava lá sentada, quando eu falava assim, quando a voz ficava repetindo assim na minha cabeça: você tem que aceitar Cristo hoje. Era só isso que eu ouvia, sabe? E aí do outro lado falou assim, mas tu vai deixar de ir pra festa. E aí a voz repetia, você tem que aceitar Cristo hoje. Aí a voz dizia, mas e tuas roupas? Tu comprou um monte de roupa nova, crop, de shortinho. Tu vai fazer o que com tuas roupas? Tu vai deixar pra usar roupa de velho? Era isso que eu ouvia na minha cabeça. E a outra voz só repetia, você tem que aceitar Cristo hoje. E aí a outra voz me dizia, tu vai deixar de beber. E aí a outra voz dizia, você tem que aceitar Cristo hoje. Mano, era uma batalha espiritual muito grande que eu tava vivendo. Na época eu não entendia, mas hoje eu sei que era, tá entendendo? E aí eu falava, meu Deus, será que eu tô ficando doida? Por que eu fico ouvindo essas coisas? Por que eu mesmo fico falando pra mim essas coisas? Eu não me entendo. O que tá acontecendo? Eu ficava pensando, sabe? Uma coisa assim que me... Como é que eu posso dizer? Que me impactou. Foi que teve uma hora que a voz, que eu chamo de Espírito Santo, e que era o Espírito Santo, falou assim pra mim, é sua última oportunidade. Por quê, gente? Por que era a minha última oportunidade? Rayane, Deus, ele não é misericordioso? Sim, mas Deus, ele também é justiça. Você tem que querer. Se você não querer, ele não vai te obrigar. Então, assim, se eu não aceitasse, teriam consequências. Porque quem é escolhido não toma as suas decisões, tá? Ou você faz aquilo que Deus quer, ou você arca com as consequências. E detalhe, a mão de Deus não é brincadeira. Quando Deus, ele pesa a mão sobre a vida de alguém, pode esperar que só o próprio Deus tira aquela pessoa dali. Deus, ele deixou bem claro naquele momento que era a minha última oportunidade. Ou eu aceitava, ou não tinha mais Rayane nessa terra. E aí sempre aquela voz, não faz isso não sei o que, sempre pra mim não aceitar, sabe? A outra voz, que era a voz do inimigo. E aí eu sei que eu disse assim, eu comecei a chorar, sabe? Aí foi chamado todos os jovens pra frente. Aí eu fui, não me pergunte por que eu fui, mas eu fui. E aí nisso o pregador começou a orar pelos jovens que estavam lá, sabe?
E eu comecei naquela oração a chorar, me derramar na presença de Deus. E eu comecei a lembrar como é que eu posso dizer? Do que tinha acontecido lá na Deus e Amor mais cedo naquela tarde, sabe? E aí Deus começou a trazer à minha memória o amor dele por mim, sabe? Porque eu não merecia. Como eu falei pra vocês, eu me achava muito indigna, sabe? Do amor de Deus, da misericórdia. E ele começou a trazer a memória e começou a trazer no meu coração que me amava, que me amava, que me amava. E aquela outra voz que dizia pra mim não aceitar Jesus, ela sumiu. E só ficava agora a voz de Deus dizendo que me amava, dizendo que eu tinha que servir a ele, sabe? Porque ele me queria na presença dele. E aí, chegou um pregador, chegou um diácono, melhor falando, que também é pregador, enfim. Ele chegou e falou assim, triscou assim no meu ombro e falou assim, Rayane, ele já me conhecia, obviamente, né? Aí ele falou assim, Rayane, você não acha que tá na hora de se esforçar um pouquinho mais pra Cristo, não? Você não quer aceitar Jesus hoje, não? Aí eu olhei pra ele chorando e falei, eu quero. Pronto. Desde então, estou eu aqui na presença de Deus. Tem seus altos e baixos? Tem. Tem hora que a gente pensa em parar, que a gente pensa em desistir? Sim, não vou falar aqui que... Ai, gente, Rayane, eu tô bem desde então e tal. Não, porque quem serve a Deus, a própria palavra diz que a gente tem que carregar a nossa cruz. Negue-se a si mesmo. A gente tem que negar as nossas vontades para servir a Cristo. Gente, mas só quem serve a Deus sabe o quão maravilhoso é. Sabe, quando você não tem mais força para fazer nada e você fala, Senhor, agora é contigo, eu não consigo mais. E você não tem mais saída, você não tem mais solução. E aí, do nada, Deus faz tudo. Entendeu? Então, assim, servir a Deus é muito, muito, muito maravilhoso. Foi a melhor decisão. E aí, obviamente, que eu contei pro Lucas quando eu cheguei em casa. No outro dia, as roupas que eu ainda tava pagando, que eu tinha passado no cartão, eu dei tudo. Eu fiquei com 2 saias e acho que uma ou foi 2 blusas. Eu fiquei sem nada. Eu lembro que minha mãe falou assim, menina, tu é doida, menina. Tu vai trocando as roupas de pouquinho pra tu ir repondo, comprando umas novas, senão tu vai ficar sem roupa. Eu digo, não, eu não quero mais. Eu não quero mais. E aí, pronto. Gente, a minha conversão foi assim. Foi instantânea. É claro que tem um processo de amadurecimento espiritual. Eu precisei aprender muita coisa. Mas, o que eu falo assim... De um dia você tá bebendo, no outro dia você não querer mais. Um dia você está sendo liberta e no outro dia você tá cheio da presença. Num dia você vestiu umas roupas de um jeito. Gente, o meu olhar mudou, o meu comportamento mudou, a minha forma de falar mudou. E aí, quando eu encontrei, na segunda-feira, isso foi um sábado que eu aceitei Jesus, quando eu encontrei a minha amiga da faculdade, que eu ia pras festas com ela e tal, na segunda-feira ela falou assim, como assim, tu aceitou Jesus? Na igreja, eu lembro que ela até sorriu de mim. Ela contava para as outras pessoas como se estivesse mangando. E eu entendo, ela não fez por mal. Eu entendo que, realmente, para quem tá de fora, isso é loucura. E eu lembro que eu cheguei a falar para ela, que foi um dos primeiros versículos que eu li na Bíblia, que as coisas de Deus é loucura pro mundo. Quem tá no mundo não entende. É por isso que eu falo, a presença de Deus não se explica, se sente. Entendeu? Porque quem tá no mundo não entende as coisas de Deus. Aí, passou-se uns meses... Eu lembro que ela tocou nesse assunto de novo. Rapaz, a Rayane aceitou Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, Nádia, tu fica falando isso, mas eu mudei? Ou eu voltei a fazer as coisas que eu fazia antes? Ela, não, tu mudou. Eu falei assim, então, o que importa é isso. O que importa é que foi de verdade, não foi algo momentâneo, não foi algo de repente, do nada, tá entendendo? Então, assim, gente, é tão tal que eu sou cristã há 8 anos. É claro, eu não estou falando isso pra me vangloriar, não estou falando isso pra dizer que eu sou melhor do que ninguém, logo porque a Bíblia deixa bem claro, se você está de pé, cuidado para que você não caia. Então, todos os dias eu me policio para que eu não venha cair. A própria oração do Pai Nosso fala, né? Pra não me deixes cair em tentação, né? Pra gente vir pedir a Deus isso todos os dias. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que eu tive um processo e que eu não me arrependo. E que eu ainda tô nesse processo. Enquanto a gente estiver nesse mundo, a gente vai passar por luta, por dificuldade, por aflição. E se Jesus passou, quem somos nós, não é mesmo? Mas esse foi o testemunho da minha conversão. Eu tinha tudo realmente pra dar errado, mas quando Jesus escolhe, Ele escolhe. Né? Quando Ele decide agir na vida de alguém, Ele age e a gente não
Não tem por que questionar e não tem por que querer entender as coisas de Deus. A gente vive aquilo que Deus tem pra gente viver, certo? E é isso, gente. O vídeo ficou grande, ficou. Eu peço desculpa, mas eu espero que vocês tenham entendido. Assiste até o final, deixa um comentário pra mim. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!